Bom, vocês pediram, então eu venho apresentar a vocês a quinta parte dessa obra supimpa. Rapaziada, eu abri um novo canal de anime e gostaria de convidar vocês a conhecê-lo. Tá aparecendo no N-Card agora. E peço humildemente, pra quem não é inscrito no canal, que se inscreva pra tá fortalecendo. E caso gostem e quiserem uma sexta parte, comentem aí. E é claro, mete bala no like. Jinru chega todo desesperado, perguntando se tava tudo bem com a Juhi. E a garota responde que sim, mas ela tava muito sem graça. Preocupada, ela pergunta ao Prota o que é que ele tava fazendo ali e se ele tinha ouvido toda aquela conversa que ela estava tendo. E completa dizendo ao Prota que Jinru deveria ter chamado ela assim que a viu, e o mesmo fica sem jeito e pede desculpas dizendo que pensou que fosse apenas uma emergência. Ainda sem jeito, Jinru cria coragem e pergunta a Juhi onde estava a pessoa com quem ela estava gritando. Afinal, pelo tom de voz que ela estava usando, parecia ser bem sério mesmo. Ela fica muito envergonhada e diz ao Prota que na verdade ela estava falando sozinha, pois havia bebido muito e acabou ficando meio doidinha. Ele então chega perto dela e diz que ela não parecia ter bebido alguma coisa. Então simplesmente grita que já tinha sacado que na verdade ela estava treinando as falas dela. Ela fica toda envergonhada e sem jeito, perguntando ao Prota como foi que ele tinha descoberto sobre aquilo. Então o Prota responde que não tinha nem como ele não saber. Afinal, ele tinha assistido a peça dela e viu toda aquela atuação dele e realmente tinha sido sensacional. E ela fica congelada de vergonha no instante que descobre, mas depois sai correndo dizendo que não iria mais conseguir viver depois de Jinru ter descoberto o seu maior segredo. Ela começa a gritar dizendo que tudo isso era uma vergonha, e ela sabia que não teria como levar esse segredo com ela junto com seu túmulo, mas ela queria que Jinru nunca tivesse descoberto sobre isso. Jinru, segurando ela para que a mesma não caísse, perguntava a ela o porquê era tão vergonhoso assim que ele soubesse. Afinal, a apresentação dela tinha sido maravilhosa e emocionante. E com os olhos cheios de lágrimas, Juhi pergunta ao Prota se o mesmo realmente tinha gostado tanto assim de sua apresentação. E ele responde que sim, e muito. O Prota responde que tinha sido a melhor atuação que ele viu em toda a sua vida. E na hora ela percebe que o mesmo estava só de sacanagem. Então ele começa a gritar para que ela ficasse tranquila, pois ele nem tinha dito nada. Ele simplesmente só não sabia apreciar uma boa apresentação e no fim a opinião dele não importava. Ele precisava mudar de assunto urgentemente antes que a garota fizesse alguma besteira. Então ele diz que subiu até ali, pois achou que realmente ela estava sendo atacada por alguém, mas na real ela só estava atuando, e isso deixou ele muito surpreso. Enxugando suas lágrimas, ela pergunta se ele estava falando sério, e Jinru responde que sim, e logo ela completa que esse era o seu novo papel do roteiro que ela mesma tinha escrito. E Jinru fica todo impressionado perguntando se ela realmente tinha escrevido e ainda ia atuar, afinal isso era muito mais incrível ainda. Ela responde que ele não precisava exagerar, e que era a primeira vez que ela tentaria fazer isso, e podia acabar sendo muito, mas muito mais difícil do que ela realmente estava esperando. A coitada nem sabia como casar música direito com a trama, e ela tinha muita vontade de atuar e dar o seu melhor, porém ainda não havia encontrado uma forma de expressar isso do jeito certo. E o Prota, ouvindo tudo aquilo, refletia que era engraçado, afinal até mesmo Juhi tinha um lado sério desses. Ela sempre tinha sido uma garota muito alegre, então ele nunca imaginou que ela passaria por problemas como ele. Logo Jinru pergunta à garota se ela queria que ele ajudasse, afinal de contas era melhor ter alguém apoiando do que simplesmente tentar resolver tudo por si próprio. E contente ela pergunta se ele realmente faria isso por ela. Todo sorridente, Jinru responde que era claro que faria isso, afinal não era nada comparado a tudo que ela fez por ele. E também queria ser o protagonista da história. Antes mesmo de começar, Juhi já estava ficando nervosa só de pensar em ter de atuar na frente do Prota. Logo o Prota começa a ler o roteiro. Não sou uma pessoa tão ruim como pensa. Só quero te conhecer melhor e foi por isso que te convidei para comermos. E se não tiver mais nada para fazer depois disso, o que acha de irmos jantar em algum hotel? Toda sorridente, a garota de uma forma absurda ao ouvir isso diz que sim. E o Prota fica muito incomodado com isso. Ele diz a ela que a mesma deveria seguir o roteiro. E no roteiro dizia que ela tinha negado o pedido. Então Juhi sem graça dispensou que ele realmente tinha convidado para jantar em um hotel. O Prota pega o roteiro e mostra pra ela, dizendo que ela não parecia estar levando aquilo muito a sério, então começariam tudo do começo. Mas no meio disso, um mosquito acaba picando o Prota e o mesmo reclama. E Juhi pergunta se eles então eram um casal, afinal o mosquito também havia picado ela. Ele responde que já que ela também tinha sido picada, era melhor que eles entrassem em casa para poderem praticar lá dentro. E Juhi diz que tinha vergonha que as garotas os vissem. O Prota, segurando a mão dela, diz que parece que o motivo dela não estar conseguindo se concentrar era aquele lugar cheio de mosquitos, então pergunta por que não continuavam amanhã. Afinal, ele conhecia um bom lugar para praticarem, que era bem melhor do que aquele ali. E toda envergonhada, Juhi pergunta se ele estava falando realmente sério e se isso não iria o incomodar. E novamente ele responde que não era incômodo, afinal ela o ajudou na sua pior fase. E completa dizendo que se não fosse por ela, ele nem sequer estaria morando na pensão. E também nem saberia onde é que estaria morando agora. Ele acrescenta que graças a Juhi ele conheceu pessoas maravilhosas que ele acabou se dando muito bem, melhor do que ele esperava que fosse. Ela o abraça dizendo que ele era o melhor e agradece ao Prota. Também diz que sabia que ele escolheria um lugar magnífico. No dia seguinte, o Prota estava lá dando aula, falando mais e mais coisas de professor, e nem tinha percebido quanto tempo tinha passado extremamente rápido. Ele então disse que ia acabar aquela aula, então ele e seus alunos continuariam vendo os outros pontos na próxima aula. E quando o Prota estava para se retirar da sala, a professora assistente Juan aparece dizendo um oizinho a ele. Preocupado, Jinru pergunta a ela o que tinha acontecido ou se na verdade tinha dado algum problema com os documentos. Então ela responde apenas que o diretor havia pedido para que ela levasse Jinru até a sala dele. E ainda preocupado, Jinru pergunta se era sério. Ela responde que sim e também levaria o professor Deok-hun, que diz olá Jinru, e diz que precisavam ir o mais rápido
rápido possível. Ao ver que Deok-hun também iria junto, Jin-Woo já fica em choque, se perguntando por que estava sendo chamado, e se perguntava também se ele tinha feito alguma coisa de errado para isso. Chegando lá, o diretor diz a eles que eles não precisavam se preocupar, ele apenas queria os conhecer pessoalmente e, além do mais, queria que um deles pudesse o ajudar com uma convenção que estava para acontecer. Ao ouvir aquilo, os dois bobão ficam se perguntando se o diretor estava falando sério e qual deles seria o escolhido. Sorrindo, o diretor pergunta por que eles estavam tão surpresos, e diz que no começo havia escolhido Deok-hun, mas teve recomendações sobre Jin-Woo de outros professores e funcionários. O diretor diz que, para ser sincero, queria que os dois pudessem participar, mas só tinha um espaço para uma pessoa e ele teria de escolher a mais capacitada para essa tarefa. Então ele completa dizendo que não fariam aquilo agora. Seria melhor que conversassem bem sobre isso enquanto comiam um pouco. E ao receber o convite, o prota se lembra do que tinha combinado com Ju-hee e pede desculpas ao diretor, que pergunta a ele se tinha algum compromisso mais importante do que aquele. Ele fica numa baita enrascada, pois Ju-hee estava esperando por ele, mas essa era a oportunidade que ele estava esperando desde que começou a trabalhar como professor. Então agora tudo que Jin-Woo poderia fazer era isso, por mais que fosse magoar Ju-hee. Ele levanta todo confiante e diz ao diretor que ele iria e que seria um prazer poder acompanhá-lo. O diretor dá risada e diz que realmente Jin-Woo tinha uma expressão muito séria e que estava feliz em vê-lo sorrir tal qual como uma pessoa normal, enquanto Deok-hun ficava se perguntando o que tinha sido aquilo. Enquanto arrumava o seu casaco, o diretor pede para que os dois acompanhassem ele, pois conhecia um bom lugar para que pudessem conversar melhor. E Deok-hun encucado com Jin-Woo, pois pensava que ele era apenas um professor idiota, mas esteve os enganando esse tempo todo. Porém esperava que Jin-Woo não estivesse pensando que seria fácil lidar com ele, afinal ele daria o seu melhor para conseguir aquela promoção. Mais tarde, Deok-hun estava fazendo de tudo para ganhar o diretor e até mesmo encheu o copo do diretor, que dizia estar muito feliz por ter a companhia daqueles dois consigo. Eles conversavam e desconversavam enquanto Deok-hun refletia que eles tinham ido até ali para beber e conversarem como homens. E em pensamentos, perguntava a Jin-Woo se ele pensava ser o suficiente para isso. E durante a bebedeira dele, Jin-Woo também aproveita para tentar ganhar o diretor, fazendo algumas piadas que chegam a funcionar e o diretor ri bastante, dizendo que a piada era realmente muito boa. E em pensamentos, Deok-hun resmungava que realmente tinha sido uma boa piada e não podia ficar parado ali sem fazer nada ou reagir. Deok então pergunta ao diretor se ele sabia o porquê nos restaurantes japoneses sempre tinham garçonetes lindas e o mesmo responde que não sabia e pergunta se tinha motivo para isso. Ele grita, respondendo que era porque elas eram como sashimi e dá risada. Risadas pra caramba, porém somente ele e mais ninguém ali tinha achado graça naquela piadoca. Nesse momento ele começa a se perguntar o motivo de que ninguém estava rindo, e se na verdade era porque eles não entendiam o seu humor refinado. Ele pergunta se tinha sido tão ruim assim, então ele iria ter que fazer uma piada muito boa para compensar. Em outras palavras, ele só estava querendo passar mais vergonha mesmo. Atrás do idiota tinha uma garçonete e mesmo assim ele insistia em usá-la em sua piada. Então pergunta ao diretor qual era a semelhança entre o peixe e as mulheres, e diz que os dois eram mais gostosos de acordo com a estação. Bagulho sem graça nenhuma. Seria melhor ter perguntado por que o Batman tranca o seu carro, porque ele tem medo que roubem. A mulher que estava ali fica ligeiramente incomodada com a piada e até mesmo o diretor diz que aquilo tinha sido extremamente vergonhoso. O diretor começa a brigar com ele dizendo que só para começar, ele não deveria falar de comida japonesa estando em um restaurante coreano, e que ele precisava ver o lugar certo de fazer as piadas. Além disso, tinha pessoas ali perto ouvindo aquela besteira. Ele pede desculpas dizendo que só estava querendo dar uma animada no lugar, e o diretor responde que ele não estava na universidade para fazer esse tipo de coisa, e completa dizendo que antes até ouvia com bons olhos, mas agora não sabia mais. E com Jin-Woo se levantando, o diretor diz também que Deok-hun já tinha vacilado na primeira vez. Ele só precisava ter percebido e ficado quieto, mas não, foi lá e falou algo ainda pior. Meio envergonhado, Jin-Woo diz que o clima daquele lugar tinha ido por água abaixo e se perguntava se Ju-hee ainda estava em casa esperando. Ele refletia que ela nem sequer tinha respondido suas mensagens, o que significava que provavelmente ela estava decepcionada demais com ele para o responder. E após toda aquela confusão extremamente embaraçosa, o prota até que estava feliz voltando para casa e cantarolando Baby Shark. Quando ele chega em casa, se assusta ao ver que os sapatos de todas as garotas estavam ali, exceto os de Ju-hee. Ele logo se lembra dela dizendo que usaria aqueles sapatos como se fosse uma princesa com sapato de cristal e que esperaria por seu príncipe Jin-Woo. Nesse momento, ele sai correndo pela garota gritando e até tenta ligar para ela, mas dá fora de área ou desligado. E só de pensar que ela ainda poderia estar esperando por ele, o coitado já estava ficando lelé da cuca. Então resolve até mesmo chamar um táxi. Dentro do táxi, com uma total cara de maluco, Jin-Woo dizia ao taxista para que o mesmo fosse o mais rápido possível até o destino que ele havia dito. Quando Jin-Woo chega no teatro, ele já começa a gritar desesperado por Ju-hee, mas o coitado nem sequer sabia para onde é que a garota tinha ido. Alguém chega atrás de Jin-Woo e pergunta ao mesmo se ele estava preocupado com Ju-hee, e ele responde que sim, pois provavelmente ela estava passando fome por sua culpa. Era Ju-hee que dá um baita susto no prota e responde para ele que não ficasse preocupado ou se culpando, pois ela já tinha até comido. Sem graça, ele diz que ela tinha o assustado e pergunta o que é que ela estava fazendo ali, e se na verdade estava parada ali somente esperando para dar um susto nele. Ainda sorrindo, ela responde que ele tinha deixado ela esperando durante o dia todo, e ele até pede desculpas dizendo que quis avisá-la, mas não conseguiu. E se virando com um sorrisão, a garota toda compreensiva diz ao prota que ele não precisava lhe dar explicações, pois ela tinha certeza que devia ter um bom motivo para o atraso do prota. Ele se sente muito agradecido pela compreensão da garota e pergunta a ela o que é que ele tinha de fazer agora, pois iria ajudá-la instantaneamente. Ele segura as mãos dela, dizendo que iria se esforçar ao máximo para recompensá-la pelo atraso dele, então ele pede para que ela o siga um pouquinho. O prota começa a correr muito
rápido, todo feliz, segurando as mãos de Ju-hee, enquanto a garota pedia para que o mesmo fosse um pouco mais devagar. Ela para e Jin-Woo pergunta pra ela se ela tava com dor ou algo do tipo, mas a garota diz que não, ela simplesmente não estava usando lingerie, então isso estava incomodando ela na hora de correr. Ele então pergunta na hora por que ela não estava usando lingerie. Toda sem graça ela responde que era por causa da obra que eles iriam ensaiar. Jin-Woo grita perguntando o que, e Ju-hee pede pra que ele não gritasse, e na mesma hora o garoto responde o porquê, já que só estavam os dois ali mesmo. A moça então responde que mesmo que eles ainda estivessem a sós, ela não queria que fizessem muito barulho. Ele diz que ficou surpresa por ela não estar usando lingerie, pois não pensou que o mundo das atrizes era assim tão complicado. Logo o prota pergunta qual papel ele iria fazer, e ela responde dizendo que ele faria o papel de um garanhão que nenhuma mulher resistia a seus encantos, e ele conseguia conquistar quem ele quisesse. Ela diz que no fundo achava que esse seria um papel difícil para Jin-Woo, pois ele era muito conservador e sempre gostava de respeitar as mulheres. Ele diz que realmente sempre temos que respeitá-las. Que fica a dica, viu rapaziada? Cuidem da mulher como se ela fosse uma flor. Logo ele responde que ela não precisava se preocupar, pois ele tinha confiança em si mesmo e sabia que iria conseguir dar conta do recado. De uma forma estranha ele começa a citar que era um garanhão, e se transformaria em garanhão, e termina dizendo que era para Jin-Woo despertar e finalmente era hora de deixá-lo sair. Nesse exato momento, Jin-Woo olha para ela que perguntava o que é que ele estava fazendo, e na hora ele responde que se ela não provar, então ele não saberia como ela se sentia. Ela começa a pedir para que ele lhe desse um tempo para se preparar, pois ela nem sequer tinha arrumado seu cabelo ainda, e Jin-Woo responde que ela já estava linda daquele jeito mesmo. O prota também pede para que Ju-hee parasse de enrolar, pois se eles terminassem rápido, então conseguiria encontrar algum lugar aberto para que eles pudessem comer. A coitada estava travada de vergonha, usando a desculpa que precisava se arrumar, então diz a Jin-Woo que estava falando sério, e se ele não a soltasse, ela iria o beliscar para isso. O prota não entende e pergunta o que é que ela tinha, já que eles haviam esperado o dia todo para fazerem aquilo, então eles tinham que se apressar e voltar logo para casa. Toda cabisbaixa, a garota revela a Jin-Woo que na verdade ela estava com crises de pânico, pois estava com vergonha de atuar na frente dele. Ela explica que tinham muitos atores que mesmo exercendo a sua profissão tinham pânico cênico em várias ocasiões, e diz que quando estava no palco, geral achava que ela estava feliz e atuando, e ela até que gostava de atuar, mas faltava um fator decisivo em suas habilidades de atuação. E Ju-hee completa dizendo que até se as outras pessoas não se derem conta, ela não podia ficar se enganando, e Jin-Woo pergunta do que é que ela estava falando. Ela diz que era ela, não tinha nenhuma personalidade da verdadeira Ju-hee em toda sua atuação, e mesmo que as pessoas gostassem muito de sua atuação, elas não conheciam a verdadeira Ju-hee, que era uma pessoa completamente diferente. Ao vê-la naquela situação, Jin-Woo pergunta se ela estava passando mal, com dor de cabeça ou alguma coisa do tipo, mas Ju-hee responde que apenas ficou pensando em palavras difíceis e sentia como se sua cabeça estivesse para explodir. Ju-hee começa a desabafar com o prota e diz que o motivo dela não conseguir ser verdadeira com os outros era porque sempre dizia as coisas que sentia, mas no fim o medo acabava dominando ela, e por isso acreditava que ela não tinha qualidades o suficiente para se tornar uma atriz profissional. O prota então pede para que Ju-hee olhasse para ele e gritando pergunta a ela qual era o seu papel. A garota pergunta se ele estava dizendo do papel do garanhão. Ele então diz a ela para que fechasse os olhos enquanto refletia que esse era o motivo dela ter pedido ajuda para ele. Assim que ela fecha os olhos, Jin-Woo a beija, deixando a garota se perguntando o que diabos ele estava fazendo e se na verdade ele estava bêbado. O prota finalmente tinha entendido que esse era o único jeito de ajudar Ju-hee, cumprindo o papel de garanhão. E após uma longa noite de amor, o prota finalmente conseguiu ajudar a Ju-hee a superar o seu medo, e ela dizia que graças a ele, agora podia se lembrar desse sentimento que estava adormecido há muito tempo. E no dia da peça, Jin-Woo se perguntava se sua terapia havia finalmente funcionado com Ju-hee, e todos já elogiavam ela, dizendo que ela estava linda demais. Aquela noite, Ju-hee foi capaz de superar por completo seu pânico cênico. Enquanto todos diziam que ela era melhor, a mesma não tinha mais dúvida sobre revelar o que pensava ou sua verdadeira forma de ser para o público. E na peça teatral, lá estavam todos da pensão com um cartaz de apoio à garota, dizendo que ela havia melhorado muito desde a última vez. E apesar de que mais ninguém poderia perceber ao olhar para Ju-hee, o prota conseguia ver que finalmente a autoconfiança e a felicidade haviam retornado até a garota. E no dia seguinte, na universidade, Jin-Woo estava andando até que se depara com Deok-hun, que passa direto por ele muito irritado. Ao ver o bola de sinuca naquela situação que até mesmo tinha trombado nele, o prota resolve perguntar a Deok o que foi que tinha acontecido para ele ficar daquele jeito. O maluco simplesmente sai dizendo que jamais aceitaria e que na verdade aquilo deveria ser um mal entendido. E Jin-Woo fica se perguntando do que é que ele estava falando. Afinal, ele tinha se esbarrado de propósito e ainda saiu dizendo coisas sem sentido algum. E a professora assistente, ao ver Jin-Woo, diz que ele finalmente tinha chego e ela tinha que o parabenizar por sua nova conquista. E ao ouvir isso, o prota fica se perguntando se ela também estava estranha. Afinal, Deok-hun acabou de passar por ele todo bizarro dizendo coisas mais estranhas ainda. Afinal, o que realmente estava acontecendo por ali? Enquanto lia um cartaz com seu nome, a professora assistente responde ao prota que pelo visto ele ainda não tinha sido chamado, e era por causa da conferência que ela tinha dito aquilo, pois ele foi eleito como um dos professores representantes. Todo surpreso, ele pergunta se ela realmente estava falando sério que ele tinha sido escolhido, e Hal responde que sim, e que na verdade ela já havia dito que sabia que seria ele. O prota responde que nunca achou que tinha chance, que tudo isso foi graças à recomendação de Hal, e agradece, e ela diz que ele não tinha que agradecer, pois ela não tinha feito quase nada, enquanto Deok-hun reclamava que Jin-Woo tinha lhe dado um golpe baixo, e ainda ele não sabia como o prota tinha sido eleito, mas Deok definitivamente não se daria por vencido. E com o recibo da fatura do estúdio da Live Suspeita em mãos, Deok dizia que mais cedo ou mais tarde ele iria mostrar para todos que tipo de pessoa
pessoa Jinwoo era. Mais tarde na pensão, o Prota estava arrumando suas coisas quando Bina chega perguntando a ele se o mesmo já tinha terminado e se iria levar mesmo tudo aquilo. Ela entrega a ele uma comida e ele pergunta se era ela quem fez. Bina responde que era algo para que ele comesse na viagem, pois como tinha dito, não havia nada no outro dia, então ela achou que Jinwoo fosse gostar. Ele agradece a Diane, dizendo que ela era um amor enquanto acariciava ela. Então Bina responde que ele tinha que tomar cuidado com suas mãos, pois alguma das garotas poderia os ver. Jinwoo então responde que era final de semana, então as garotas tinham voltado para suas casas e eles estavam sozinhos essa noite. O Prota então diz que tinha que aproveitar o máximo que der, até porque como é que ele iria conseguir ficar todo esse tempo sem ela? Envergonhada, Bina responde que seria por pouco tempo apenas, e ele completa abraçando Bina, dizendo que ela nem imaginava o quanto ele sentiria falta dela ou da voz dela, e também daquele sorriso magnífico. Ela fica toda sem graça e se vira de costa para Jinwoo, dizendo que de qualquer forma queria desejar uma boa viagem para ele e que o mesmo devia se cuidar. Ele pede desculpas por ter abraçado ela daquele jeito, pois pensou que eles estavam mais próximos desde a última viagem, e que na real seria estranho ficar em um lugar que não fosse a pensão. Ela se retira ignorando totalmente o que o Prota tinha dito, dizendo que ia buscar uma bebida para eles. Isso deixou o rapaz extremamente surpreso. Porém, ela volta com uma roupa de garçonete muito suspeita, deixando o Prota completamente sem reação. Assustado, Jinwoo pergunta o que significava aquilo. Então Bino responde dizendo que era uma pena que desde que viajaram eles não tiveram muito tempo sozinhos. E toda envergonhada, ela pede desculpas ao Prota pelo tapa que ela tinha dado nele quando Jinwoo tinha abraçado ela. E então pergunta ao Prota se ela estava bem vestida daquele jeito e o Prota responde que ela tinha ficado maravilhosa. E mais envergonhada ainda, ela diz ao Prota que por mais que tivesse vestido daquele jeito para o impressionar, ela estava com muita vergonha por ele ficar encarando. E o primo de Bina tinha acabado de chegar de viagem e estava extremamente cansado e resmungava porque eles não tinham avisado que cancelariam a viagem. E quando ele entra na casa, ele se depara com Jinwoo e Bina tendo uma bela noite. E todos eles ficam extremamente assustados e completamente sem graças, né? Totalmente em choque, Hyuntae pergunta a eles o porquê estavam sozinhos e também o que é que eles estavam fazendo ali. Ele chega todo irritado, tirando seu casaco e partindo para cima dos dois que estavam ali, pensando que agora tinha ido tudo pros ares. Mas o cara simplesmente entrega o seu casaco a eles e diz que se eles continuassem assim, acabariam pegando resfriado, pois estava muito frio. Ele completa dizendo que estava muito, mas muito frio mesmo para ficarem daquele jeito. E completa dizendo que queria falar um pouco a sós com Jinwoo e o Prota concorda. O Prota tava se cagando de medo, refletindo que apesar de que Hyuntae foi compreensível, ele ainda deveria estar irritado com a situação, afinal ele era o primo de Bina. E também Hyuntae amava muito sua querida prima e Jinwoo não poderia reclamar se ele tomasse bronca. Enquanto ele esperava uma briga intensa, Hyuntae apenas pergunta para Jinwoo há quanto tempo ele e Bina estavam tendo um caso e o Prota fica surpreso com a pergunta. Jinwoo responde todo sem graça que ainda não estavam namorando oficialmente e que estavam na etapa de compreender os seus sentimentos por enquanto. Então Hyuntae pergunta como que eles não estavam namorando se já tinham ficado e Jinwoo entra em choque pedindo desculpas imediatamente. Hyuntae levanta Jinwoo que estava no chão e diz que finalmente havia entendido porque sua prima estava mais feliz e mais animada ultimamente e isso era ótimo na verdade. Enquanto o Prota tentava entender o que realmente estava acontecendo e se na verdade após fazer muitas viagens pelo país, Hyuntae acabou ficando com a mente mais aberta para esse tipo de coisa. Hyuntae começa a dizer que apesar de que Bina já estivesse na idade de começar a namorar, ela nunca tinha ficado com ninguém. E o Prota pergunta se ela realmente nunca teve nenhum namorado na vida. E Hyuntae confirma. Após ouvir que Bina nunca tinha ficado com ninguém, Jinwoo questiona, afinal ela era uma mulher extremamente linda. Então Hyuntae diz que isso era complicado, afinal aquela casa tinha várias histórias do passado. Ele explica que quando Bina era mais nova, seus pais brigavam muito, mas muito mesmo, e acabaram se separando aos poucos. Os conflitos surgiam após muitas desavenças por conta de diferentes personalidades. E diz que tinha ouvido dizer que seu tio havia traído a mãe de Bina algumas vezes. E Hyuntae também diz que sua tia acabou os cansando de tudo e então saiu de casa com Bina. E logo depois que soube que seu ex-marido havia comprado aquela casa para elas viverem e também bancando todos os recursos que elas precisavam, acabaram voltando. E era só uma forma de poder ajudá-las até que Bina crescesse para conseguir tomar as suas próprias decisões. Afinal, no começo, sua tia tomava conta da pensão sozinha, mas depois de sua morte no trágico acidente, Bina resolveu ficar encarregada por tomar conta de toda a pensão completamente sozinha. Em outras palavras, para Bina, essa pensão era um espaço onde tinha compartilhado muitas memórias com sua mãe. Era a única referência que tinha lhe restado sobre a sua mãe. E termina dizendo que há pouco tempo a madrasta de Bina começou a tentar pegar essa casa preciosa para ela. E Jinwoo acha isso um completo absurdo. Irritado, o Prota pergunta se já não tinha bastado aquela mulher arruinar a família. E agora ainda queria pegar até a única lembrança que restou da mãe de Bina. Hyuntae completa dizendo que isso era realmente inaceitável. E que talvez essa fosse a razão de Bina ter sido muito dura consigo mesmo durante esse tempo todo. E deve ter pensado que a única coisa que importava na verdade para ela era manter a herança de sua mãe e lutar infinitamente contra sua madrasta. E triste, Jinwoo refletia que então era esse o motivo de que Bina sempre havia sido tão raivosa e solitária. Hyuntae finalmente se levanta, estendendo suas mãos e pergunta a Jinwoo se ele achava que podia ficar ali e compartilhar os problemas para ajudar Bina. E o Prota, muito contente, responde que poderia deixar com ele, pois sempre estaria ao lado deles para dar apoio no que precisassem. E Hyuntae agradece ao professor Jinwoo. E após uma longa noite de conversa, já tinha até amanhecido e Bina estava dormindo no sofá. Então Jinwoo chega até ela, perguntando se ela estava lá esperando ele para se despedir. Jinwoo agradece a Bina pela preocupação e com um beijinho na testa ele se despede dizendo que em breve retornaria. E após passado muito tempo dentro daquele trem em direção à conferência, Jinwoo acaba se encontrando com a professora assistente que também estava indo para a conferência, porém ela estava com dificuldades para guardar a mala. E após arrumar as malas, os dois se sentam
apresentam e o prota resmungava que finalmente havia chegado a hora de partir, pois ele estava tão nervoso que não tinha conseguido dormir durante a noite toda. E todo sorridente, o prota diz a Hal que a conferência ainda nem tinha começado e ele já estava todo nervosinho, igual uma criança. E ela responde ao prota que na verdade também não tinha conseguido dormir à noite, mas ela refletia que no caso dela era por motivos extremamente diferentes. Hal mostra umas máscaras que tinha consigo para que eles pudessem dormir, e Ji-hoon já comemorava dizendo que então eles poderiam dormir durante a viagem inteirinha. Enquanto estava tentando pegar no sono, Ji-hoon se perguntava por que ele estava sentindo como se alguma coisa estivesse o pressionando muito. Para a surpresa dele, era a professora assistente que já tinha pegado no sono e acabou dormindo em cima dele. Ele tenta pedir para que ela acordasse um pouquinho, mas a mulher estava num sono extremamente profundo, e agora ele fica se perguntando o que é que faria. E já que ele não conseguiria acordá-la, Ji-hoon precisava mesmo era cobrir ela, para que ninguém suspeitasse que eles estavam fazendo alguma coisa errada, mas de uma forma com que não atrapalhasse ela a dormir. Ela acaba caindo no colo do prota, que fica reclamando que aquele estava extremamente desconfortável. Hal resmungava enquanto dormia, chamando o nome de seu hamster, e Ji-hoon muito bravo dizia que aquele ali não era o hamster dela. Ji-hoon estava quase implorando para que ela abrisse os olhos logo e acordasse para dar um fim naquela situação totalmente embaraçosa. Enquanto Ji-hoon estava tentando pedir para que Hal acordasse, chega uma outra mulher e pergunta a ele o que é que estava acontecendo. E na hora o prota responde que era só sua amiga que havia dormido durante a viagem. E estando naquela situação, Ji-hoon precisava fazer de tudo para conseguir acordar a professora assistente. Ou então eles acabariam entrando em uma bela enrascada.